Eu sou Jorge Verlindo e esse é o canal Ler o Mundo, Crescendo pela Leitura. Se a gente estivesse conversando hoje em algum lugar e eu te perguntasse o que você está lendo, qual que seria a sua reação? Vou contar um pouco da minha experiência com relação a isso. Sem julgamentos, é mais uma análise do cenário, mas muitas vezes, por exemplo, pelo fato de eu ser uma pessoa que estou constantemente lendo, eu trago as minhas leituras para as conversas. Eu falo de alguma ideia, de algum livro que eu estou lendo, ou alguma percepção minha que mudou, assim como eu falei no último vídeo que postei recentemente. E algumas reações que eu recebo, não é sempre, elas se enquadram aí em alguns casos. Exemplos. A pessoa fica triste porque ela gostaria de estar lendo mais livros e ela não está. Ela só se julga porque ela gostaria de estar lendo e não está. Ou então o fato de eu ter trazido uma ideia que vem de uma leitura soa como arrogante ou soa como uma erudição e a pessoa sente que na verdade o livro é uma coisa que é dispensável, que ela tem outras formas de consumir conteúdo na internet. Também tem as pessoas que se interessam. Mas uma coisa interessante com relação a isso, ela vem de dados que foram publicados no ano passado em algumas matérias aqui no Brasil. Um deles diz que 73% dos brasileiros não terminaram as leituras deles. Isso é muita gente, 140 milhões de pessoas aproximadamente. E o outro diz que nos últimos 5 anos o mercado editorial perdeu aí 7 milhões de leitores. Para além da questão de mercado editorial e livro, isso também diz muito sobre a questão da leitura, que é uma coisa que me interessa muito. E da minha percepção, é natural a gente ter alguma resistência com relação à leitura, e essas matérias nem sempre nos ajudam. Longe de criticar a matéria, mas a matéria ela traz mais um sentimento de julgamento, de culpa, de que deveríamos estar lendo, tá péssimo, do que ela realmente nos estimula a ler. E eu queria trazer uma reflexão com relação a isso, muito mais na direção de se entusiasmar pela leitura e entender que a leitura é muito mais ampla do que só um livro, embora o livro seja tão importante. Se a gente pensar que, por um lado, o livro tem essa característica de soar como erudição, soar como coisa de nerd e tal, por outro lado, o livro é uma das coisas mais antissistema e anti-economia da atenção que a gente tem hoje. Por quê? Apesar de muitos livros eles serem pensados como ferramentas de marketing, muitos dos bons livros eles são realmente uma reflexão do autor. O autor passou anos ali pensando sobre uma ideia, sobre um tema importante que para ele, que também é importante para o resto das pessoas, inclusive para mim e para você, e ele estruturou esse tema aí de maneira que ele conseguisse transferir esse conhecimento para você no mínimo espaço de tempo possível. E isso já torna a leitura preciosa por si só. Por exemplo, se você pegar um livro e tirar um insight interessante dele, esse livro já valeu a pena. E às vezes a gente, por medo desse tempo gasto com o livro não ser um tempo de qualidade, a gente acaba evitando até de pegar esse único insight aí, que muitas vezes tem muito mais insights nos livros. Um outro ponto interessante é que se por um lado a cultura da tela e da imagem, que é onde a gente está imerso hoje, ela é uma cultura que acaba gerando depressão, ela acaba gerando senso de isolamento, ela acaba gerando senso de não pertença. Por outro lado, não é raro o livro criar em você um sentimento de acolhimento, um sentimento de pertença, de que aquele autor sabe do que você está falando, ele sabe o momento que você está vivendo, ou ele te apresentou uma perspectiva nova sobre algo que você passou a vida toda vendo de uma forma muito específica e que nem sempre era a melhor forma para você. E aí isso é uma coisa que me deixa curioso, que muitas vezes a gente engloba leitura e literatura no mesmo bolo, sendo que leitura é uma coisa muito mais ampla. A literatura é muito importante, ela vale a pena, por experiência própria eu posso dizer, mas a leitura, ela acontece o dia todo. O ponto é que, gostando ou não, a gente vai acabar lendo as coisas, a gente vai acabar lendo o mundo. Isso não quer dizer que a gente vai ler porque a gente quer ou porque a gente precisa, e sim porque é inevitável. Se você tem uma mente, ela vai estar lendo as coisas o tempo todo. Vou te dar alguns exemplos. Quando você quer sair de casa, você vai precisar ler o clima. Mesmo que você não tenha um app, você vai olhar para fora e vai saber assim, tá chovendo ou não tá? Tá sol ou não tá? Tá quente ou não tá? Isso é uma leitura. Ou, por exemplo, quando você lê as intenções de alguém, na forma como a pessoa fala, nas escolhas das palavras dela, nos gestos dela, você vai acabar pensando assim, essa pessoa gosta ou não de mim? Essa pessoa está interessada ou não pelo meu assunto? Isso é uma outra leitura. E aí a gente começa a ver o papel da leitura na nossa percepção, mexendo no nosso comportamento. A gente vai estar o tempo todo decodificando coisas do mundo, lendo e tomando decisões e atitudes em cima dessas leituras. Quantas decisões, no final das contas, a gente não tomou com base em leitura? Todas, não é? Daí que eu vejo a importância da gente mexer na nossa atitude em relação a ler. Se os dados são uma coisa, lá no Brasil, perdendo leitores, você e eu somos outra. A gente é uma coisa diferente da estatística, embora às vezes a gente caia dentro da estatística. Nesse contexto, uma ideia que eu acho interessante é a seguinte.
você não pode escolher se vai ou não vai ler o mundo. Você consegue escolher que tipo de leitura você vai fazer. E eu acho que isso por si só já é valoroso, isso por si só já é uma coisa que faz a gente crescer. No final das contas, você vai estar sempre usando algum óculos para ler as coisas. Ou vai ser o de algum autor, ou vai ser o de algum influencer, ou vai ser de alguém da sua família, alguém que importa para você. Essas visões de mundo que você está permeável e está recebendo, elas vão mexer na forma como você percebe o mundo. E aí, dentro desse contexto, a gente pode pensar que o livro ele vai ampliar a variedade de visões que você tem do mundo. É como se eles fossem óculos diferentes e cada óculos faz uma leitura diferente daquela situação que está acontecendo. Se, por exemplo, você pega uma pessoa que ela tem algum trauma, algum estresse pós-traumático ou algum transtorno de ansiedade, eu, por exemplo, já tive transtorno de ansiedade generalizada no passado, a leitura dessa pessoa vai ser completamente diferente de fatos, eventos. Vou dar um exemplo pessoal para ilustrar. Às vezes eu ficava tão nervoso quando eu recebi um e-mail de trabalho que antes de eu entender qual era o teor do e-mail, eu já pensava que era uma catástrofe, que ia dar alguma merda, que eu ia ser responsabilizado por alguma coisa, que era alguma discordância. E só depois de eu me centrar e ler o conteúdo, eu falava, ah, não, a pessoa só quer saber quando que ela pode me pagar. Ela só quer saber se ela pode me pagar daqui a semana que vem. Ou ela só quer saber um detalhe específico do projeto que vai ser feito. Olha a diferença entre a leitura ansiosa, a leitura permeada por esse óculos de tensão e a outra leitura que é você perceber o que está ali no mundo real. Um outro exemplo interessante é o do people pleaser. People pleaser, para quem não sabe, são as pessoas que estão constantemente tentando atender ou agradar as outras, a despeito dos interesses delas. E aí, por exemplo, você chama uma pessoa que tem esse perfil e pergunta para ela assim, olha, o que você gostaria de jantar hoje? Vamos jantar junto. A primeira leitura dela vai ser, o que eu respondo para não desagradar? Como é que eu faço para essa pessoa continuar gostando de mim? Ela não vai pensar o que ela gostaria de comer, onde que ela gostaria de ir, como é que ela gostaria de passar o tempo, mesmo você tendo dado para ela a chance dela priorizar o que ela gostaria de fazer, ou de comer, ou de atividade que ela gostaria de fazer com você. No final das contas, essa leitura dela de tentar agradar ou alinhar com o outro interferiu na realidade dos dois e muito mais na dela no futuro. Por aí você já consegue pensar em outras situações que poderiam estar acontecendo. Por último, um exemplo aí que eu acho que todos nós passamos em maior ou menor grau, que é a leitura que a gente faz da gente mesmo e do passado. Não é raro a gente olhar para o passado com arrependimento e culpa e olhar para o futuro com medo e ansiedade. Tem gente que já não está nessa fase da vida, mas tem gente que ainda está e o sofrimento é constante. Em vez de você se reinventar, você acaba reincidindo em situações que estão te gerando sofrimento outra vez, o que é infernal. E aí uma pergunta interessante, né? Para além do que você está lendo. Como é que você gostaria de fazer as suas leituras? Qual é a forma mais eficiente? Como é que elas mudariam a sua vida? E aí eu vou trazer um outro paradigma aqui interessante que eu andei pensando nos últimos tempos, que é a nossa mente ela é como se fosse uma película de cinema, passando várias cenas ali. Da hora, se você fizer o experimento, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, tem cenas passando em diversos graus, do passado, do presente, coisas que você quer fazer, lembranças, coisas que disseram para você. E as leituras que você faz do mundo, elas vão compor a base dessa película. Ou seja, os filmes que estão passando agora são leituras do passado e o que você está lendo agora vai compor os filmes do futuro. Dependendo do que você compor, vamos dar um exemplo, pegar esses dois campos, né? O campo da economia da atenção e o campo da leitura. Se o campo da economia da atenção está te trazendo desgraça, intriga, discórdia, fofoca, autocomparação, o que você acha que vai aparecer nessa película na hora? Como é que você vai tomar decisões? Como é que você vai interpretar o que está acontecendo com você naquele momento? E é aí que eu te digo que se você pega o campo da leitura e usa de uma maneira intencional, você começa a limpar essa película, essa timeline de cenas. E você começa a colocar lá coisas que te interessam, soluções. Vou dar um exemplo pessoal de novo, pegando ali de uma ansiedade que me fazia não ser capaz de ler um e-mail. O que eu li ao longo do tempo que me ajudou nesse lugar aí? Eu li livros, por exemplo, como o do Bessel, sobre trauma. Vou colocar aqui em algum lugar para você ver. Eu li o livro do Leary sobre categorização de ansiedades. Daí eu soube que eu tinha ansiedade generalizada, um pouco de ansiedade social. Eu li um livro excelente do Russell Kennedy sobre como você cuidar da sua ansiedade. O que quer dizer? Todas essas minhas leituras elas foram encaixando na minha forma de perceber o mundo e hoje situações muito mais estressantes que me gerariam muito mais ansiedade, elas já não têm o mesmo impacto, porque ao invés de eu ter ali composto na minha timeline uma série de coisas que iam me desestabilizar, eu tenho visões de mundo que eu testei, que foram baseadas nas minhas leituras e que elas me dão conforto, elas me dão confiança, elas me dão paz e aí eu consigo ver realmente a situação como ela é.
e não as projeções das coisas que eu li interferindo nelas. E com isso a gente volta a um dos pontos centrais dessa conversa, que é, quer a gente queira, quer não, a gente vai acabar lendo o mundo. A questão é como a gente quer ler. A gente quer ler de maneira acidental, a gente quer ser influenciado por máquinas de economia da atenção que mexem na nossa percepção com um intuito específico, ou a gente quer ler de maneira intencional, de forma que nos faça bem, que nos gere bem-estar, que torne a nossa vida mais agradável, que traga mais prazer pra gente e pras pessoas à nossa volta. Você consegue perceber que essas duas situações, elas são práticas, que não ler é ler, ou seja, se você não está lendo, você está lendo por acidente. E uma coisa interessante no outro livro que eu li sobre meditação, que o autor diz assim: você consegue perceber como a não prática é uma prática árdua? Isso quer dizer o seguinte, simplificando: se você não lê, você já está lendo. Só que essa leitura que está acontecendo, ela está te gerando alguns danos. Ela pode estar gerando coisas positivas, mas muito do que chega acidentalmente está gerando benefícios para quem está te emitindo as informações, não para você que está lendo, não para a sua vida. Eu acho que a gente ganha muito quando o nosso ler ele é intencional. Não importa se é livro, se é quadrinho, se são contos, se é mídia mesmo, vídeo e tal, mas você pega aquilo de maneira intencional e traz para sua timeline de forma que gere prazer, gere bem-estar, que melhore a sua vida e não que gere danos que você nem percebe, decisões que vão te prejudicar que você nem entendeu como aconteceram. Não quer dizer que a gente não tem obstáculos, porque se você não está lendo hoje de maneira intencional e quer começar, você vai precisar encontrar alguma coisa que você goste, alguma coisa alinhada com a sua busca. Todo mundo tem alguma busca, né? Não buscar já é um tipo de busca. Mas se você está buscando, vamos supor que você está buscando ter mais paciência, ter mais confiança. Essas leituras elas precisam te ajudar nesse lugar aí, porque aí você vai se manter motivado para continuar lendo e continuar se aprofundando. E o mais importante é entender que vai ter alguma resistência. Tudo que a gente começa tem resistência. Por exemplo, quando eu comecei a correr, eu mal conseguia correr 1 quilômetro sem parar, sem ficar arfando. Era doloroso, era difícil, eu sentia que eu estava atentando contra a minha própria vida. E depois de um tempo, isso vai se naturalizando e passa a ser natural. O natural hoje, para mim, é correr. E assim como se faz com uma atividade física, você faz com uma atividade mental também. E um outro ponto que ajuda muito é você trazer isso para as suas rotinas de troca com os outros, que é quando a gente volta para o início da conversa. Quando você traz uma ideia que você leu e compartilha com o outro, quando você elabora um raciocínio usando uma visão de mundo que você pegou de um autor. E isso daí foi uma coisa que não só me ajudou muito nas minhas conexões com amigos, como acabou estimulando muitos dos meus amigos a se tornar leitores ou a ler mais do que eles estavam lendo naquele momento. Porque eles viam que, às vezes, no momento difícil que eles estavam, e a gente estava numa conversa, uma ideia que eu trazia era fértil, ajudava eles a mudar uma percepção, a sofrer menos. Então essa conexão que você faz com o outro usando a leitura como ponte, ela é preciosíssima. Tudo isso para dizer que vale a pena a gente se tornar um leitor intencional e não um leitor acidental. Nós somos os primeiros a ganhar com isso e as pessoas que a gente gosta, as pessoas à nossa volta, passam a ganhar também. E você, o que você achou dessas ideias que eu trouxe hoje? Alguma delas ressoou com você? E se você gostou dessa conversa, compartilha com alguém que você acha que vai curtir também. São pequenos gestos que geram uma grande ajuda para eu continuar trazendo as minhas leituras e as minhas ideias para o canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.